Olá, meus queridos alunos e alunas dos primeiros anos que me acompanham por meio deste vídeo do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos de volta. Hoje nós vamos estudar a apostila do mês de outubro, bem como resolver os exercícios propostos. Então, como de praxe, eu faço um comentário rápido, grosso modo, com vocês, do conteúdo, e logo após nós passamos para a resolução dos exercícios, tá ok? Muito bem. Então, a apostila do mês de outubro, pessoal, traz o tema de aceleração. Aceleração é um dos temas mais importantes da física do primeiro ano que você precisa dominar, porque é um assunto que será tão importante para o seu Enem, para o seu vestibular, quanto para a sua vida diária, porque a maior parte dos movimentos que acontecem ao nosso redor são movimentos acelerados, não são movimentos uniformes. Nós já estudamos os movimentos uniformes, que são aqueles que se processam, que acontecem com velocidade constante, e agora nós vamos estudar os movimentos acelerados ou desacelerados, tá ok? Então, pessoal, quando a velocidade varia, quando a velocidade ela muda com o passar do tempo, dizemos que existe aceleração. Aceleração é uma nova grandeza física que é diferente da velocidade. Você não sente velocidade, o nosso corpo percebe apenas a aceleração. Eu posso estar dentro de um veículo a 100 km por hora em linha reta, com velocidade constante, eu não percebo absolutamente nada. Enquanto que, se eu estiver num veículo que está acelerando ou desacelerando ou fazendo uma curva, eu irei perceber, eu irei sentir. Então, nós percebemos aceleração, nós não percebemos velocidade. Para introduzir o tema de aceleração para vocês, nós vamos considerar os testes de aceleração dos carros. Todo carro, ele passa por um teste de aceleração. Tá? O que é basicamente o teste de aceleração? É um teste em que é medido o intervalo de tempo necessário para um carro ir de 0 até a velocidade de 100 km por hora. Então, para um carro alcançar uma velocidade de 100 km por hora, a partir do repouso, quanto tempo ele leva? Isso é o teste de aceleração. Então, vamos imaginar um automóvel hipotético aqui, tá? Que eu chamei de ΔΠ. Ele é importante que vocês sempre leiam as notas de rodapé, tá ok, pessoal? A nota de rodapé está aqui, ó. Então esse carro ele faz de 0 a 100 km por hora em 10 segundos. Como a velocidade desse carro aumentou em 100 km por hora em 10 segundos, podemos dizer que, em média, a sua velocidade aumentou de 10 km por hora a cada 10 segundos, certo? Porque basta dividir, não é isso? 100 km por hora por 10 segundos. Eu obtenho 10 km por hora a cada segundo, ou por segundo. E assim eu escrevo 10 km por hora por segundo. Isso é aceleração, pessoal, tá? Você acabou de calcular a aceleração desse carro. A cada segundo a velocidade dele aumenta, em média, em 10 km por hora. Portanto, a aceleração é uma grandeza física que informa qual é a variação da velocidade em um certo intervalo de tempo, em uma certa unidade de tempo, que pode ser segundo, pode ser a hora, um minuto, tá bom? Não importa qual unidade seja, mas a aceleração é sinônimo, então, de variação, de mudança da velocidade. Então, quando a velocidade mudar, variar, dizemos que existe aceleração. Matematicamente, expressamos a aceleração média, AM, como a aceleração média, olha aqui, ΔV. O que é ΔV? ΔV é a variação da velocidade. O delta significa variação, lembrem-se, Então, delta é a variação. ΔV é a variação da velocidade final menos a velocidade inicial.
dividida pelo intervalo de tempo ΔT. Esta é a definição matemática da aceleração. É muito simples, pessoal, simples assim. No Sistema Internacional de Unidades, no SI, a velocidade ela é medida, nós já vimos, em metros por segundo. Tá ok? Então, no exercício, como que você vai saber quem é a velocidade? Pela unidade. Se tiver metros por segundo, isso é velocidade. O tempo é medido em segundos. Essa é a unidade de medida de tempo no SI. O padrão, né, de medida de tempo no SI. Então, qual vai ser a unidade de aceleração? Né? Qual vai ser a unidade de medida da aceleração? Ora, a aceleração é ΔV sobre ΔT. ΔV é uma variação de velocidade, que é medida em metros por segundo. ΔT é o intervalo de tempo, que também que é medido em segundos. Então, a aceleração vai ser medida em metros por segundo, ou ainda metros por segundo, olha só, ao quadrado, tá bom? Eu, particularmente, eu não gosto muito de falar metro por segundo ao quadrado, porque parece que a gente não enxerga, não entende isso. Agora, quando você fala metro por segundo a cada segundo, aí eu entendo. Quando eu falo que o automóvel ΔΠ tem uma aceleração de 10 km por hora por segundo, eu sei que a cada segundo a velocidade dele aumenta em 10 km por hora. Quando eu falo que um carro acelera em 3 metros por segundo a cada segundo, isso significa que a sua velocidade aumenta em 3 metros por segundo a cada segundo. Tá ok? Mas você também pode falar metros por segundo ao quadrado, não tem o menor problema. Tá ok? Então, no primeiro segundo a velocidade dele é 3, nesse caso, né? No segundo segundo a velocidade é 6, no terceiro segundo 9, no quarto segundo 12 e assim por diante. Se o corpo estivesse parando, né, desacelerando, a sua aceleração seria negativa nesse caso, tá bom? Então, quando você ver a aceleração de um objeto é menos 4 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que ele está desacelerando, ele está diminuindo a sua velocidade, tá bom? Então, aceleração positiva, movimento acelerado. Aceleração negativa, movimento desacelerado. É uma frenagem, tá bom, pessoal? É uma frenagem, né? Não é freagem, tá? É mais adequado falar em frenagem, né? Mas na prática podemos expressar a aceleração em outras unidades, por exemplo, quilômetro por hora por segundo, que é o que o exemplo, né, o primeiro exemplo, nos informou. A aceleração desse carro aqui, hipotético, 10 km por hora por segundo, né? Por exemplo, suponha que o carro da figura 1 acelera uniformemente, isto é, numa taxa constante, a 5 km por hora a cada segundo. Então, eu digo que a aceleração dele, olha aqui, ó, 5 km por hora barra, né, por segundo, tá ok? Então, quer dizer, olha só, aos 8 segundos, quando eu vi lá no meu cronômetro um instante de 8 segundos, o carro estava a 20 km por hora. Depois, no próximo segundo, 9 segundos, para quanto que vai a velocidade dele? 25, né, pessoal? Por quê? Porque a aceleração é de 5 km por hora por segundo. Quer dizer que a cada segundo a velocidade aumenta de 5 km por hora. Então, 9 segundos ela é 25, 10 segundos 30, 11 segundos 35 e assim por diante. É uma coisa bastante simples a aceleração, né? Aceleração constante. Você seria capaz de determinar qual será a leitura no cronômetro quando o automóvel estiver a 45 km por hora? Então, olha só, vamos fazer aqui, ó. Então, em 10 segundos ele é 30, né? Em 11 segundos, qual seria a velocidade dele? 30 mais 5, 35. Aos 12 segundos, qual seria a velocidade dele, pessoal? 40, né? Só somar mais 5. E aos 13 segundos, é só somar mais 5 na velocidade, né? 40 mais 5, 45, tá bom? Então, aqui é 11 segundos, a velocidade vai ser 35 km por hora. 12 segundos, a velocidade será de 40 km por hora. E aos 13 segundos, a velocidade será de 45 km por hora, tá ok? Então, de 5 em 5 nesse caso, nesse exemplo aqui, né? Então, aos 13 segundos,
ele está com uma velocidade de 45 km por hora. Próxima pergunta, olha só. E qual era a leitura no cronômetro quando o automóvel partiu do repouso? Isto é, com velocidade nula, né? Então é só a gente voltar aqui, ó, tá? Na direção contrária, né? No tempo. Então, 8 segundos é 20, tá bom? Vamos fazer aqui embaixo. 7 segundos, qual é a velocidade dele, então? É só subtrair, né, pessoal? 20 menos 5, 15 km por hora, tá? Aos 6 segundos, a velocidade será de 10, né? 10 km por hora. Aos 5 segundos, só subtrair 5, 10 menos 5, 5 km por hora. E aos 4 segundos, a velocidade era nula, né? Ele partiu do repouso, então, em qual instante de tempo? Aos 4 segundos, tá bom? Então, eu liguei meu cronômetro e passaram-se 4 segundos até o carro, quando então o carro partiu do repouso, tá bom? Com aceleração constante, né, uniforme, de 5 km por hora a cada segundo. Tudo bem? Bastante simples, então. Vamos para um outro exemplo, em um teste de aceleração. Agora sim, esse automóvel é um automóvel real, tá, pessoal? Peugeot EX1, tá? É um automóvel elétrico, né? Um carro elétrico, tá certo? Deixa eu só fechar isso aqui. Então, ele fez de 0 a 100 km por hora em 3,6 segundos, tá bom? Batendo assim a marca do Tesla Roadster, que é um outro carro elétrico também, tá bom? Que era de 3,7 segundos. Então, o Tesla Roadster fazia de 0 a 100 em 3,7 segundos, enquanto que o EX1 faz em 3,6 segundos. 1/10 de segundo a menos, tá? Olha para vocês verem a precisão, né, nas competições aí automobilísticas. A precisão é em décimos e centésimos, né, de segundos. E aí o que ele faz? Olha só, a aceleração do Peugeot EX1 é, portanto, de 100 km por hora em 3,6 segundos, ou seja, é só dividir. Então, ΔV por ΔT, o que é ΔV? Variação da velocidade, a velocidade final, que é 100, menos a inicial, que é 0. Tá? Nesse caso, dividido pelo ΔT, que é 3,6 segundos. Se você dividir 100 por 3,6, isso dá aproximadamente 27,8 km por hora por segundo, tá bom? Então, na prática, é melhor você falar isso para as pessoas, né? As pessoas entendem melhor assim. Mas no sistema internacional, a gente usa o metro por segundo, ou metro por segundo ao quadrado. E aí, para transformar, pessoal, de quilômetro por hora por segundo para metros por segundo, é só lembrar a regra da apostila passada. Quilômetros por hora para metros por segundo, olha aqui, você divide por 3,6. E metros por segundo para quilômetros por hora, o contrário, multiplica por 3,6. Então, eu tenho aqui 27,8 km por hora por segundo. Se eu dividir 27,8 por 3,6, então, eu acho aqui, ó, está aqui 7,72 metros por segundo, tá bom? Na prática, é melhor nós deixarmos a aceleração em quilômetros por hora por segundo. É mais fácil de entender, né? Nós estamos mais acostumados com o quilômetro por hora do que com o metro por segundo, tá? Mas você precisa saber, fazer essa conversão aqui. Aí, pessoal, aqui eu trago uma caixa, né, um texto complementar, né, do Você Sabia, que mostra os carros mais rápidos do mundo atualmente, né? O mais rápido atualmente é o Bugatti Chiron, tá? O Bugatti Chiron Sport, ele faz de 0 a 100 km por hora em 2,4 segundos, tá certo? Então aí para quem é mais antenado, né, no mundo dos carros, vocês certamente irão gostar e apreciar esse texto aqui, tá bom? Tem um site aqui, né, a fonte de onde eu tirei, tá?
Aqui fala também do Tesla Roadster, da Koenigsegg, né? Koenigsegg Gemera, enfim. Fala sobre a potência, né? O torque. Bom, isso aqui eu não vou entrar em detalhes, tá? Então o primeiro é o Bugatti Chiron, depois vem a Koenigsegg Agera, né? Porsche 918 Spider, aí tem Ferrari, Bugatti Veyron e outros aqui, tá? É um motor 8.0, né? Isso aqui é a cilindrada, tá certo? Do motor, né? É o volume do motor, né? 8 litros, tá? 16 cilindros dispostos em W, então é um motor W16, tá? 2 motores V8 acoplados, né? E 4 turbos. O resultado é a entrega de míseros 1.578 cavalos de potência, né? Todo esse poderio lhe rendeu o posto de carro mais veloz do mundo. No mês passado, o Bugatti Chiron chegou à marca de 490 km por hora, ok? Essa é a velocidade máxima atingida por ele. Bom, pessoal, agora nós vamos para as questões, então, propostas para você treinar o cálculo da aceleração média, né? Então vamos para a primeira questão. Determine a aceleração média do automóvel Bugatti Chiron Sport em quilômetros por hora por segundo e em metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então para nós calcularmos a aceleração é muito simples. Basta definirmos então, usar a definição da aceleração. A aceleração média é igual a variação da velocidade, ΔV, dividido pelo intervalo de tempo, ΔT. Variação da velocidade é sempre a velocidade final menos a velocidade inicial, V0, né? Dividido pelo ΔT. Muito bem, quem é a velocidade final? Né? Nos testes de aceleração, os carros sempre vão de 0 a 100. Então, a velocidade final é de 100 km por hora, né? Menos a velocidade inicial é 0, porque o carro parte do repouso, tá bom? Ops, aqui ficou. Aqui é 0, né? O carro, então, parte do repouso e, por isso, a sua velocidade é nula. E o intervalo de tempo que o Bugatti Chiron, né? Ele faz em 2.4, né, pessoal? Olha aqui, ó, 2.4 segundos. Esse é o tempo que ele leva para ir de 0 a 100, 2,4 segundos. Então, vamos dividir 100, 100 menos 0 é 100. Então, vamos dividir 100 por 2,4 aqui na nossa calculadora. Nós vamos obter aproximadamente 41,7. Nós podemos arredondar isso aqui para 41,7, tá bom? Então, aproximadamente igual, esse aqui é o símbolo, né? Aproximadamente igual 41,7 quilômetros. Vamos fazer assim, quilômetros por hora por segundo, tá bom? Esta é a aceleração média do carro, né, mais rápido do mundo. E aí, para convertermos para metros por segundo a cada segundo, basta dividirmos esse número por 3,6. Essa é a regra, né? Isso dá aproximadamente 11,57, tá bom? Então, vamos aqui, 11,57. Eu posso arredondar para 11,6, né? Com 3 algarismos significativos. 11,6 metros por segundo a cada segundo, que você pode escrever como metros por segundo ao quadrado. Tá bom, meus queridos? Então, essa é a resposta da questão de número 1. Vamos para a questão de número 2. Um ciclista partindo do repouso leva 5 segundos para alcançar a velocidade de 20 metros por segundo. Calcule sua aceleração média em metros por segundo ao quadrado. Então, muito bem, ele parte do repouso, então ele estava parado. A velocidade inicial dele era igual a 0. E a velocidade final dele é 20. Tá? Então, esse ciclista ele vai de 0 a 20 metros por segundo em quanto tempo? Em 5 segundos.
Para achar a aceleração, basta dividir ΔV por ΔT. 20 menos 0 é 20. 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 metros por segundo ao quadrado. Olha que simples essa questão de número 2. Então, vamos fazer aqui bit by bit, né? Aos poucos. Então, a aceleração média é igual a ΔV, né? Bom, vamos colocar a fórmula, bonitinho. ΔV dividido por ΔT. Quem é a variação da velocidade desse ciclista? Então, novamente, é a velocidade final dele, que é 20, menos a velocidade inicial, que é 0, porque ele partiu do repouso, dividido pelo intervalo de tempo que ele leva para variar essa velocidade de 0 até 20, né? Que é 5. Então, 20 menos 0 é 20, 20 dividido por 5, isso vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Tá ok, pessoal? Muito fácil, muito tranquila também a questão de número 2. Vamos para a questão de número 3, da VUNESP. No jogo do Brasil contra a Noruega, o tira-teima mostrou que o atacante brasileiro Roberto Carlos chutou a bola diretamente contra o goleiro do time adversário. A bola atingiu o goleiro com velocidade de 108 km por hora. E este conseguiu imobilizá-la, pará-la em 1/10 de segundo, 0,1 segundos, com um movimento de recuo dos braços. Qual o valor da aceleração média da bola, nesse caso, melhor dizendo, a desaceleração, né, da bola, durante a ação do goleiro, em metros por segundo ao quadrado? Então a bola atinge ele a 108 km por hora e ela para em 1/10 de segundo, pessoal, 0,1 segundos. Como que eu vou calcular então a aceleração? Mesma coisa, não tem diferença. Questão 3, então vamos lá. A aceleração média igual, a fórmula é uma só, essa aqui é a receita que nós temos, ΔV sobre ΔT. Então, ΔV é a variação da velocidade. Então, você faz a velocidade final menos a velocidade inicial. A velocidade final da bola é 0, porque a bola para. E a velocidade inicial é 108 quilômetros por hora. Então, olha só, aqui a velocidade está em quilômetros por hora, mas ele quer a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, o que você pode fazer? Você pode transformar, primeiramente, essa velocidade em quilômetros por hora para metros por segundo, tá ok? Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, olha só a regrinha aqui. Divide por 3,6, tá bom, pessoal? Vamos, então, fazer aqui. Vou fazer aqui do lado. Então, eu tenho 108 quilômetros por hora. Aí eu divido por 3,6. Então, se eu dividir 108 por 3,6, eu obtenho 30, né? 30 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial da bola. Aí a velocidade final da bola é 0. Então, olha só. É a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, a bola para nas mãos do goleiro. Então, ela para. A velocidade final é 0. Menos a velocidade inicial, que é a velocidade com a qual a bola chega nas mãos do goleiro, que é 30. Que são 108 km por hora, que nós transformamos para metros por segundo. 30. Dividido pelo tempo. Quanto tempo leva para a bola parar? Ir de 30 metros por segundo até 0. 1/10 de segundo. 1/10 de segundo é 0,1 segundos, que está no exercício. Meus queridos, vamos lá. 0 menos 30. Quanto que é 0 menos 30? Menos 30. Dividido por 0,1. Né? Você pode fazer essa continha. Essa continha nem precisa de calculadora, porque dividir por 1/10 é a mesma coisa que multiplicar por 10. Isso vai dar menos 300, né? Menos 300, olha só, metros por segundo ao quadrado.
menos 300 metros por segundo a cada segundo, pessoal. Ah, professor, mas aqui tem menos. A aceleração aqui é negativa. O que isso significa? Significa que a bola desacelerou, ela diminuiu a sua velocidade, pessoal. Então, esse menos é porque nós estamos diante de uma É horrível escrever aqui. Desaceleração. Tá bom? Então, é uma desaceleração, aceleração negativa. É uma desaceleração muito alta, olha só. 300, né, metros por segundo ao quadrado em módulo, tá? Muito bem, vamos então para a questão de número 4. Em condições ótimas, né, de dirigibilidade, pneus novos, asfalto seco, freios ABS, um automóvel pode frear a 25 km por hora a cada segundo. Quanto tempo durará uma frenagem que inicia a 100 km por hora e termina em repouso, tá bom? Olha, aqui na verdade a resposta já está na própria figura, né? Se você prestou atenção, 4 segundos, pessoal. Por quê? O automóvel a cada segundo diminui a sua velocidade, né? Freia a 25 km por hora, né? A cada segundo. Então, quando o carro quando o carro pisa no freio a 100 km por hora, liga o cronômetro. Então, em 0 segundos, a velocidade dele era de 100 km por hora. Após 1 segundo, a velocidade cai 25. Não é isso? Porque a desaceleração é 25, né? E eu subtraio, porque é uma frenagem, a aceleração é negativa. Então, 100 menos 25 dá 75. Então, no primeiro segundo, 1 segundo depois de frenagem, a velocidade cai para 75 km por hora. Após 2 segundos de frenagem, subtrai 25 novamente, né? 75 menos 25, 50 km por hora. Após 3 segundos, subtrai 25, né? 50 menos 25 dá 25 km por hora. E finalmente, após 4 segundos, 25 menos 25, 0, né, pessoal? 0 km por hora. Então, de fato, após 4 segundos, a velocidade do carro se anula. Isto é, o carro atinge o repouso, tá bom? Muito tranquila, né, também esta questão, tá? Ah, professor, mas o senhor não usou a fórmula aqui, né? Tem que usar a fórmula. Como vocês queiram. Você pode fazer assim, desse jeito bastante simples, né, e rápido, ou então use a fórmula. Use a fórmula. Vamos fazer aqui no quadro. Deixe-me apagar tudo isso aqui. E vamos resolver esse exercício aqui na lousa. Na nossa lousa mega moderna, né? Vamos lá. Então, olha só. Essa questão é a questão de número 4. Então, a questão de número 4, para a gente calcular a aceleração média, eu faço ΔV, que é a variação da velocidade, dividido pelo ΔT. Tá ok, pessoal? Muito bem. Como que ficaria essa conta, então, usando a fórmula? Bom, a aceleração eu tenho. Quanto que vale a aceleração do carro? 25 km por hora por segundo. Só que ela é uma desaceleração, porque o carro está freando. Então, ela é negativa. Essa flechinha aqui contrária ao movimento significa que é uma desaceleração, né? Então, é negativa. Então, é menos 25 o valor da aceleração. Isso é igual ΔV. O que é ΔV? É a variação da velocidade. É a velocidade final menos a inicial. A final é 0, porque ele para. A inicial é 100, pessoal. Então, vai ficar 0 menos 100. Dividido pelo ΔT, que é o intervalo de tempo. Olha que simples. Quanto que é 0 menos 100? 0 menos 100 é menos 100, né? Como que eu faço para achar o ΔT aqui? Ó? É só mudar de lugar. ΔT vem no lugar do menos 25 e o menos 25 vai no lugar do ΔT. É só fazer uma troca ali de posição, né? De lugar.
Então, ΔT vai ser igual a menos 100, que está em cima, dividido por menos 25, que foi para baixo. Menos dividido por menos fica mais, jogo de sinal. 100 dividido por 25, isso dá os nossos 4 segundos, tá ok? Mas não precisa, né, fazer toda essa conta, né, para responder um exercício trivial, tá? Um exercício muito simples. Muito bem, vamos para a questão de número 5 agora. A aceleração de queda livre ou a aceleração da gravidade, G, na superfície da Terra, vale 10 metros por segundo a cada segundo, ou 10 metros por segundo ao quadrado. Aproximadamente, tá? A rigor é 9,8, mas nós arredondamos para 10, para efeitos de cálculo. Quanto vale essa aceleração em quilômetros por hora por segundo, tá bom, pessoal? Na próxima apostila, vocês vão estudar o movimento de queda livre, tá? Que é o movimento que acontece sob a ação da gravidade, né, somente da gravidade, sem a resistência do ar, etc. E a aceleração, né, com a qual os corpos caem na superfície da Terra, então ela é chamada de aceleração gravitacional, que é representada pela letra G minúscula. E a aceleração da gravidade na superfície da Terra vale cerca de 10 metros por segundo a cada segundo, ou 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a cada segundo que passa, um objeto caindo aumenta a sua velocidade em 10 metros por segundo. Quanto mais se cai, mais rápido se cai, né? Essa é a lei da queda livre, tá bom? No vácuo, né? 1 segundo de queda é 10 metros por segundo, após 2 segundos é 20, após 3 segundos é 30 metros por segundo, após 4 segundos, 40 metros por segundo, e assim por diante. Muito bem, para nós passarmos isso aqui então para quilômetros por hora por segundo, é a mesma coisa, a mesma regra, né? Basta eu multiplicar por 3,6. Basta vocês seguirem aquela regra, né, que está na apostila. Aí 10 vezes 3,6, isso dá 36 quilômetros por hora por segundo. Tá bom, pessoal? Então, a cada segundo que passa, o objeto aumenta, né, incrementa a sua velocidade em 10 metros por segundo ou em 36 quilômetros por hora. Então, após 2 segundos de queda livre na Terra, né, se a gente desprezar a resistência do ar, você atinge 72 quilômetros por hora. Após 3 segundos, 108 quilômetros por hora, né? E assim por diante, tá bom? Muito simples também essa questão, bastava você multiplicar por 3,6. E aqui nós temos uma imagem, uma fotografia estroboscópica de um objeto em queda livre, né, no vácuo, portanto. Lâmpada estroboscópica é uma lâmpada que pisca, né, que tira muitas fotos por segundo, tá certo? E aí você pode estudar detalhadamente o movimento de queda livre, né, ponto a ponto, tá certo? Em curtos intervalos de tempo, né? E a questão 6 era responder as perguntas no texto, caso ainda você não havia respondido. Nós já respondemos, então vamos passar agora para o próximo assunto, que é o movimento, pessoal, uniformemente variado, tá bom? Cuja sigla é MOVE. Então você lembra que o movimento uniforme é aquele que acontece com velocidade constante, e agora os movimentos com aceleração constante, a gente vai chamá-los de movimento uniformemente variado. Nada melhor do que o grande cientista italiano Galileu Galilei para definir um movimento uniformemente variado. Outrora, Galileu escrevera: chama o movimento uniformemente acelerado aquele que, partindo do repouso, adquire em tempos iguais variações iguais de velocidade. Essa frase está no livro, em seu livro Duas Novas Ciências, de 1638, tá bom? Então ele estudou bastante, né, esse tipo de movimento, usando planos inclinados. Ele fazia rolar bolinhas, né, esferas de metal em planos inclinados, e ele conseguia determinar a velocidade, a aceleração dessas esferas, tá bom? Galileu nunca usou a palavra aceleração, tá, pessoal? Uma curiosidade para você. Ele nunca falou em aceleração. Mas ele
ele fala em movimento uniformemente acelerado, tá bom? Note também que o movimento pode ser também desacelerado, caso a velocidade diminua numa taxa constante. O que é move? Move é movimento uniformemente variado. São movimentos nos quais a aceleração é constante, pessoal. E é bom você anotar isso no seu caderno. Ou seja, a velocidade varia da mesma forma em intervalos de tempos iguais. Exemplos de movimentos uniformemente variados. Um carro acelerando uniformemente na rua, a queda livre de um corpo, que nós vamos estudar depois, e uma bola rolando sobre um plano inclinado. Quando você faz uma bola rolar num plano inclinado, uma esfera de aço, né, bem esférica, sem o plano sem muito atrito, né, sem rugosidades, você nota que o movimento acontece com aceleração constante, tá? Claro, dentro dos erros experimentais, né? Na figura 2, como a velocidade da bola aumenta, ela percorre distâncias cada vez maiores em tempos iguais. Então, em tempos iguais, vocês estão notando que as distâncias estão aumentando aqui, ó, as posições vão aumentando. Por quê? Porque a velocidade vai aumentando. E por que a velocidade aumenta? Porque tem aceleração, mas a aceleração ela é constante, tá ok? A queda livre de um objeto também é um exemplo, tá, de movimento uniformemente variado, tá? Essa imagem aqui ilustra bem isso, né? Intervalos de tempos iguais, ocorrem iguais variações de velocidade, e como a velocidade aumenta, as distâncias também aumentam, né? As posições também aumentam. Você viu até agora, né, que tanto a posição quanto a velocidade variam nos movimentos uniformemente variados. Vimos que nos movimentos uniformes tínhamos uma função horária para calcular a posição, a saber, S igual a S0 mais V vezes T, né? A fórmula do sentado sozinho vendo televisão. Será que temos essas funções horárias para o move também, pessoal? Será que eu consigo calcular a posição e a velocidade de um objeto que está se movimentando com aceleração constante, ou seja, em movimento uniformemente variado? Sim, existem essas fórmulas, essas funções horárias, e eu coloquei elas aqui e coloquei uma nota de rodapé dizendo que eu não vou, tá? A apostila não tem o objetivo, a intenção, a finalidade de deduzir estas expressões, tá bom? Então aqui nós temos a função horária da velocidade, V igual V0 mais A vezes T. Ela diz que velocidade final é a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. É uma função horária porque depende do tempo, né? E também temos uma função horária para calcular a posição. S igual S0 mais V0 vezes T mais A sobre 2T ao quadrado. Vamos lá, posição final igual posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo t, mais aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado, tá? Assim, usando essas funções horárias, podemos prever a posição e a velocidade de um objeto, conhecendo a sua aceleração, que supomos ser constante, sua posição inicial e velocidade inicial, né? Que são iguais a zero se o corpo partiu da origem e estava em repouso, pessoal. Então, geralmente, né, a gente sempre pode colocar a origem, né, no ponto de partida do objeto, e aí o S0 vai ser zero, tá? E a velocidade inicial, na maior parte das vezes, também vai ser zero, porque o objeto está em repouso no início, né? Inicialmente. Vamos ver um exemplo. Suponha que um carro inicialmente em repouso partiu de uma posição que podemos escolher como a origem, a gente pode colocar o zero da nossa régua lá, naquele lugar, acelerando uniformemente a 4 metros por segundo a cada segundo. Vamos escrever as funções horárias. Olha o que ele está pedindo, pessoal. Vamos escrever as funções horárias. Ele não está pedindo para calcular nada, só para montar, escrever, construir as funções horárias, tanto da posição quanto da velocidade para esse movimento. Os dados são velocidade inicial igual a zero, porque o carro estava parado inicialmente. Posição inicial, S igual a zero,
S0 igual a zero, aliás, pois o carro partiu da origem das posições, e a aceleração, quanto que ela vale? Ela é constante, portanto é um movimento uniformemente variado, e ela vale 4 metros por segundo ao quadrado. Assim, pessoal, nós temos V igual V0 mais A vezes T. Quem que é V0? É zero, não é isso? Quem que é A? A é 4 e T é T. T é o tempo qualquer. Tá ok? Então, 0 mais 4t é 4t. V igual a 4t. Essa é a função horária da velocidade, para esse exemplo, para esse caso, né? E qual seria a função horária da posição? S igual S0, que é igual a 0, mais V0, que é 0 também, vezes t, né? Mais A sobre 2, o A vale 4, então 4 dividido por 2, vezes t ao quadrado, tá? E aí 0 vezes t é 0, 0 mais 0 é 0, 4 sobre 2 é 2, portanto eu tenho a minha função horária da posição, olha só, que bonitinha, 2t ao quadrado, pessoal, tá? Então a função horária da posição é uma função horária do segundo grau, né? Porque é t ao quadrado, tá? Enquanto que da velocidade é do primeiro grau, porque é em t apenas, né? Podemos assim descobrir onde esse carro estará, isto é, sua posição, e com qual velocidade. Por exemplo, vamos calcular a velocidade e a posição para 5 segundos. Após 5 segundos, qual é a velocidade desse carro? É só substituir. 4 vezes t. T é 5. 4 vezes 5, 20 metros por segundo. Tá ok? E a posição dele vai ser quanto? Substitui na função horária da posição. 2 vezes 5 ao quadrado, né? Porque é t ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 2 vezes 25, isso dá 50. 50 metros. Então, após 5 segundos de movimento, o carro estará a 50 metros da origem, do ponto de partida, né? É que nós consideramos, e a 20 metros por segundo, tá certo? Faltou aqui um segundo, né? 20 metros por segundo de velocidade. Note que podemos também construir o gráfico da velocidade, os gráficos, né, da velocidade e da posição para essa situação. Como a função horária da velocidade é do primeiro grau, porque é t, né, v igual a v0 mais a vezes t, isso aqui é uma função horária do primeiro grau, tá ok? Enquanto que da posição é do segundo grau, porque s depende de t ao quadrado, tá ok? Então, da velocidade, o gráfico é uma reta, pessoal, enquanto que a função horária da posição, como ela é do segundo grau, o gráfico da posição vai ser uma curva que nós chamamos de parábola, que você já estudou lá no seu ensino fundamental. Basta atribuirmos valores para t e construir esses gráficos, né? Então, para esse exemplo aqui que eu dei para vocês, ó, desse carro, né? Eu posso, então, fazer o gráfico desta função, v igual a 4 vezes t. É só a gente atribuir valores para t, né? Olha só, em 1 segundo, vai lá. 4 vezes 1, 4. Não sei se você consegue enxergar aí. Em 1 segundo, ó, qual que é o valor da velocidade aqui? Aqui é 5, né? Mas aqui é 4. Em 2 segundos, 2 vezes 4, 8. Tá aqui. 3 segundos, pessoal. 3 vezes 4, 12. Ó, o 12 está bem aqui. Ele não aparece, né? Mas ele está bem ali. Em 4 segundos, 4 vezes 4, 16. Ó, 16 está aqui. Esse gráfico foi feito no Excel, tá ok? Então, essa reta é o gráfico da velocidade. V igual a 4 vezes t. E para fazer o gráfico da posição, né, muito simples também, você atribui lá valores, né, para t, lá numa tabelinha, e calcula S. Então, para t igual a 1, vamos lá, quanto que dá o S? Vamos fazer na fórmula. S igual 2t ao quadrado, né? Então, para t igual a 1, você vai fazer 2 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1, 2. Então, S igual a 2. Olha só, de fato, para t igual a 1, S igual a 2, tá bom? Essa escala aqui está de 2 em 2, né? 2, 4, 6, 8, 10, tá? Para t igual a 2, pessoal, vamos lá. Para t igual a 2, quanto que vai dar o S? Substitui na função. S igual a 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, para t igual a 2, vamos ver se bate.
8. 8 está bem aqui, né? Então, é de 2 em 2. Aqui é 8, aqui é 10. Tá? Então, para t igual a 2, nós temos s igual a 8. Para t igual a 3, quanto que dá o s? Faz a continha. S igual 2 vezes t ao quadrado. Então, 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18. Então, para t igual a 3, olha só, o meu pontinho está aqui e aqui é 18. Tá bom? Então, de fato, está tudo ok. E essa curva, você está vendo que não é uma reta. Isso aqui está dizendo que a posição aumenta com o passar do tempo, cada vez mais. Isso indica, então, que o movimento é acelerado, tá bom, pessoal? No final do vídeo, eu vou deixar um experimento feito pelo professor Cláudio Furukawa, em que ele obtém uma curva, né, parecida com essa, para um experimento que, inclusive, você pode fazer aí na sua casa, tá? Vamos, então, resolver os exercícios propostos, né? Senão o nosso vídeo fica muito extenso também. Questão de número 7. Uma partícula em movimento retilíneo movimenta-se de acordo com a equação V igual 10 mais 3t, com o espaço em metros e o tempo em segundos. Isso está no SI, né? As unidades do SI. Determine para essa partícula, letra A, a velocidade inicial, pessoal. Muito bem, quem é a velocidade inicial? Olha, você tem que comparar esta função dada com a função horária da velocidade. V0 mais A vezes t. Então, compara. Quem que está no lugar do V0 aqui na função que o exercício te deu? 10, né? Então, significa que o V0, que é a velocidade inicial, igual a 10, pessoal. E a unidade 10 metros por segundo. Metros por segundo. Tá bom? A, quem que é A? A é vezes T, né? Quem está multiplicando T aqui? Não é o 3? Então A é igual a 3. A aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então tá aí também a resposta da letra B. Deixa eu só destacar aqui as respostas em vermelho. E a letra C pergunta, qual é a velocidade quando t igual a 5 e quando t igual a 10 segundos? Basta substituir o t aqui na função horária, que o exercício deu, por 5 e depois por 10, tá bom? Então vamos lá, V igual 10 mais 3 vezes t. O t, o primeiro t aqui é 5, né? Então vamos lá, 3 vezes 5 igual a 15. 3 vezes 5 é 15. 10 mais 5, isso dá 25 metros por segundo. Tá bom? Muito bem, resolvemos a primeira parte. Vamos agora calcular a velocidade para t igual a 10. Então, eu substituo na minha função horária da velocidade o t por 10. Então, vai ficar 10 mais 3 vezes 10. Então, 10 mais 3 vezes 10. Primeiro a multiplicação, não é isso? Então, 10 mais 3 vezes 10, 30. E 10 mais 30, isso dá 40 metros por segundo. Tá ok, pessoal? Bastante tranquilo também este exercício, tá ok? Então, vamos só marcar aqui as respostas na cor vermelha. E vamos para a próxima questão. Questão de número 8. Um corpo realiza um movimento uniformemente variado segundo a equação horária. S igual menos 2t mais 4t ao quadrado. Marque V ou F, verdadeiro ou falso. A velocidade inicial do corpo é de menos 2 metros por segundo. Olha, então aqui ele te deu a função horária da posição, né? A gente precisa comparar com a função, né, horária da posição geral, que é esta aqui, mais A sobre 2, né, vezes t ao quadrado.
Então, comparando, pessoal, essas duas expressões, o que você descobre? O que você observa? S0 é igual a quanto? Aqui não tem nada, aqui é zero, né? S0 é igual a zero. V0 vezes T. Quem que está multiplicando T aqui em cima? Menos 2. Então, de fato, a velocidade inicial é igual a menos 2 metros por segundo. Então, a questão 1 é verdadeira, tá bom? Verdadeira. A velocidade inicial, que é o V0, é menos 2, né, metros por segundo. Questão de número 2. A aceleração do corpo é de 4 metros por segundo ao quadrado. Cuidado, isso aqui é uma pegadinha, né? Quem está multiplicando aqui o t ao quadrado é 4. Na fórmula, pessoal, quem multiplica o t ao quadrado só é o a? Não, né? É o a sobre 2. É aí que está a pegadinha. Olha só, vamos voltar aqui. Quem multiplica o t ao quadrado aqui não é só o a. É o a sobre 2. Então, a sobre 2 que é igual a 4. Tá ok? A sobre 2 vale 4 aqui. Então, se o a sobre 2 vale 4, quem que é o a? Se a metade de a é 4, o a vai ser 8, né, pessoal? 8 metros por segundo ao quadrado. E não 4. Então, esta questão de número 2 é falsa, tá bom? Ela é falsa. Então, a sobre 2 é igual a 4. Isso significa que a é 2 vezes 4, ou seja, 8, né? Substitui o a por 8. Ó, 8 dividido por 2, isso vai dar 4, né? Questão de número 3. No instante 2 segundos, o corpo estará na posição 20 metros. Será que é verdade? Basta substituir t igual a 2 na função horária que você tem. Então, vamos lá. S igual menos 2 vezes 2 mais 4 vezes 2 ao quadrado. Tá ok? Então, isso aqui vai dar menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais, primeiro a potenciação, ó, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 4 é 16. E aí, menos 4 mais 16, isso vai dar 12, né, pessoal? 12 metros e não 20 metros. Então, esta questão de número 3, ela é falsa, tá bom? Ela é falsa. Muito bem, respondemos aí a questão de número 8, então, né? A questão 8. Temos mais uma questão, questão 9. Uma partícula efetuando um movimento retilíneo desloca-se segundo a equação horária da posição, né? S igual menos 2, menos 4 vezes t, mais 2 vezes t ao quadrado, onde S é a medida em metros e t em segundos. Determine o módulo da velocidade média em metros por segundo dessa partícula, entre os instantes 0 e 4 segundos. Construa também o gráfico dessa função, num papel milimetrado e também no Excel. Bem, se você construiu no papel milimetrado, tudo bem, pode ser, né? Ou no Excel também, pode ser, tá? Olha, gente, eu quero saber aqui nessa questão a velocidade média. Essa é a pergunta. Então, você vai precisar lembrar, né, do conceito de velocidade média que nós estudamos no mês passado, na apostila passada. Então, vamos lá. O que é velocidade média? Velocidade média é igual a variação da posição, ou variação de espaço, dividido pelo intervalo de tempo, tá bom? Então, para você achar a velocidade média, você pega, né, a variação da posição, a variação da posição entre dois instantes e divide pelo intervalo de tempo. Bom, para calcular essas posições é muito fácil. Por quê? Porque eu tenho a função horária da posição. Eu quero entre os instantes 0 e 4 segundos. Então, primeiro eu substituo t igual a 0 na função horária. Depois eu substituo t igual a 4 na função horária. E aí eu sei as posições. S, né, no instante 0 e no instante 4. Então, é isso que nós vamos fazer nesse momento. Deixe-me escrever aqui a função horária da posição dada. Menos 2, menos
4t mais 2t ao quadrado. Então vamos lá, eu quero entre os instantes 0 e 4, pessoal. Então primeiro para t igual a 0. Para t igual a 0 segundos, qual vai ser a posição? S igual menos 2 menos 4 vezes t é 0, né? Mais 2 vezes t ao quadrado. O t eu substituo por 0. Muito bem. Olha só. Então, 4 vezes 0 é 0, né? 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0 é 0. Isso aqui zera tudo. Vai sobrar só o menos 2, tá bom? Então, S igual menos 2 metros. Então, aos 0 segundos, perdão, a posição dele é de menos 2 metros. Tá? E a rigor nem precisava ter feito essa conta, né, pessoal? Porque bastava você olhar aqui, ó. A posição inicial é menos 2. O que é a posição inicial? É a posição para quando você liga o seu cronômetro, para t igual a 0. O que nós precisamos fazer é calcular agora a posição para t igual a 4 segundos, tá bom? Porque é isso que a questão pergunta. A questão pede a velocidade média entre 0 e 4 segundos. Então eu preciso saber a posição, né, dessa partícula no instante 4 segundos. Então vai lá. Lá vai. Menos 2, menos 4 vezes 4, que é o t, né? Mais... 2 vezes 4 ao quadrado. Então, S igual menos 2, menos 4 vezes 4, 16, mais, vamos lá, primeiro a potenciação, 4 ao quadrado, 16, 16 vezes 2, 32. E agora é só fazer a operação aqui de soma ou subtração, né? A ordem aqui tanto faz, porque a soma é associativa, né? Ou a subtração também. Então, menos 2 menos 16 menos 18, menos 18 com mais 32. Isso vai dar quanto? Vai dar menos... vai dar 14, né, pessoal? Vai dar 14. 14 metros, tá ok? Perdão, 14 não, 16, né? Aliás, 16 metros. Menos 18 mais 30... Ah, não, perdão, dá 14 metros mesmo, eu que tô... 14 metros. Então, olha só, eu vou então construir agora, né? Aliás, eu vou calcular a velocidade média, então, entre 0 e 4 segundos. Então, basta eu dividir, né? Eu vou dividir, então, o meu ΔS, tá? Que é a variação de espaço, é a posição final menos a posição inicial, dividido pelo meu intervalo de tempo, ΔT. Então, isso aqui vai dar 14, né, menos... Então, eu fico com 14 menos a posição inicial, né, que é menos 2, tá bom? Que é aquela para t igual a 0, né? Que é menos 2, dividido pelo ΔT. ΔT é 4, né, pessoal? De 0 segundos até 4 segundos, isso dá 4 segundos. Então, a velocidade média é igual a, olha aqui, 14 menos 2, fica 14 mais 2, que dá 16. 16 dividido por 4, nós finalmente obtemos 4. 4 o quê? 4 metros por segundo, tá bom? Estamos calculando velocidade, e velocidade é medida em metros por segundo. Não confundam com a aceleração, né? A aceleração é metros por segundo a cada segundo, ou metros por segundo ao quadrado. Muito bem. E aí, pessoal, para você fazer o gráfico, né? Você pode fazer esse gráfico tanto no papel milimetrado
quanto no Excel, né? Eu vou tentar aqui abrir o meu Excel e fazer o gráfico no Excel, tá bom? Vamos ver se eu consigo abrir o programa aqui. Bom, para a gente fazer esse gráfico, eu preciso, então, fazer uma tabela, né, com os valores de S e com os valores de tempo, né, os valores de tempo e os valores de S, tá? Então, para t igual a 0, para t igual a 1, para t igual a 2 e assim por diante. Eu faço questão de mostrar essa construção desse gráfico para vocês, até para que vocês também possam estar aprendendo, né, a usar o Excel, tá? Eu já fiz isso em outros vídeos, né, vídeos anteriores, e é muito importante que você domine essa ferramenta tão importante que é o Excel. Então, a função horária é S igual menos 2 mais menos 2 menos 4t mais 2t ao quadrado. Então, menos 4t mais 2t ao quadrado, tá? Eu vou colocar assim, na forma de um chapéuzinho, né? Então, esta aqui é a minha função, tá? Minha função horária. É só para a gente não perdê-la de vista, né? Muito bem, pessoal, então eu vou atribuir valores para o tempo, tá? O tempo está em segundos e eu vou achar o valor de S em metros, tá bom? Então eu vou aqui começar de 0 e vou então atribuir, né, valores aí, aliás, não deveria ter feito isso. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer até 5 só, tá? E aí, então, eu vou calcular, né, o S para cada tempo, tá certo? E aí eu posso, então, fazer 1 a 1, né? Ou então o Excel me dá essa possibilidade já de eu utilizar a fórmula. Para você, se você sabe fazer uma fórmula no Excel, você obtém rapidamente os valores de S, né? Então, olha só, para você calcular os valores de S usando essa fórmula, você coloca igual. Então, a fórmula é menos 2 menos 4 vezes, o vezes no Excel é o asterisco, né? Aí vezes essa célula, tá? Que nesse caso é a C6, mais 2 vezes t ao quadrado, né? De novo, o t aqui é essa célula, tá? Só que é ao quadrado. O quadrado no Excel é o chapéu, né, e o 2, tá bom? E aí, se eu der o Enter, eu acho menos 2. E aí, arrastando, pessoal, isso, ó, ele já me dá os valores, né, para t igual a 1, para t igual a 2, t igual a 3, t igual a 4, t igual a 5. Ó, por exemplo, para t igual a 4, nós calculamos o S, né? E para t igual a 4, o valor que nós calculamos foi S igual a 14. E, de fato, aqui está correto, né? Para t igual a 4, S igual a 14. Aí você faz isso rapidinho. Então, eu seleciono os dados, vou em inserir, gráfico, né, de dispersão. E aí, olha só, eu obtenho o meu gráfico aqui, tá ok? E aí, eu preciso, então, ajustar uma curva, né, um gráfico nesses pontos. Ainda eu não tenho o meu gráfico. Clico no botão direito, adicionar linha de tendência. E aí eu vou adicionar então uma função. Eu sei que é uma parábola, né, pessoal, porque é uma função de segundo grau. Então é uma função que a gente chama de polinomial de ordem 2, tá? Que significa que é ao quadrado. Vou pedir para exibir a equação no gráfico e ok. Olha só, construí aí o gráfico da minha função. E aí aqui eu posso mudar as variáveis, né? É t, no lugar do x eu coloco t, tá bom? No lugar do y eu coloco s, né? E aí está, então, o meu gráfico, tá bom? Bastante simples, né? Eu posso colocar aqui, ops, eu acho que eu
Não deveria ter feito isso. Eu posso colocar o papel quadriculado, tá? Enfim, dá para fazer uma série de coisas aqui, tá certo? E alterar tipo de gráfico, né? E aí você pode, então, brincar, né, com esses tipos de gráficos, tá bom? Deixa eu adicionar a linha de tendência novamente. Fechar. E aí tá aqui, tá? Então, pessoal, é uma coisa bastante simples. Eu gostaria que você treinasse, né, esses gráficos também no Excel. E também o ideal é fazer antes no papel milimetrado, né? Para que você saiba usar também o papel milimetrado, tá bom? Muito bem, vamos então para o último tópico da nossa apostila, né? Essa aula é uma aula bastante extensa, tá bom? Então eu vou fazer num vídeo só, mas eu gostaria que você assistisse com calma, pausasse, né, esse vídeo e assistisse outras vezes também. Por fim, nós temos, pessoal, a equação de Torricelli, tá? A equação de Torricelli é uma das fórmulas mais importantes do movimento uniformemente variado. Em certas situações do movimento uniformemente variado, não temos medidas de tempo, de intervalo de tempo. A equação de Torricelli, que a gente também não vai deduzir aqui, tá? Eu coloquei numa nota de rodapé, né? Ela relaciona a velocidade final com a velocidade inicial, com a aceleração e com o deslocamento ou a distância percorrida. Então ela diz que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Já vamos direto, aqui você tem um exemplo, tá? Já vamos direto para a resolução das 3 últimas questões, então, para a gente ver como que nós aplicamos a equação de Torricelli. Questão de número 10. Uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo é acelerada uniformemente e após percorrer 8 metros, alcança a velocidade de 6 metros por segundo. Nessas condições, determine a sua aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, a questão está perguntando a aceleração. 2 metros por segundo é a velocidade inicial, tá ok? 8 metros é a distância percorrida, é o deslocamento, ΔS. 6 metros por segundo é a velocidade final. Então, para achar a aceleração, esses dados eles caem como uma luva, né? Não é isso? Na equação de Torricelli. Então, eu vou copiar aqui a equação de Torricelli. E é ela que nós vamos usar nesse momento. Então, lembrando que ela só vale para movimentos uniformemente variados, tá ok? Quando a aceleração é constante, tá ok, pessoal? É uniforme, né? O movimento é uniformemente variado. Então, vamos lá. V é a velocidade final. A velocidade final é 6. Então, eu tenho 6 ao quadrado, tá ok? 6 ao quadrado igual V0 ao quadrado. Quem que é a velocidade inicial? 2. Então, 2 ao quadrado mais 2 vezes A, que eu não sei, vezes o ΔS. Quem que é o deslocamento? Qual é a distância percorrida? 8, né, pessoal? 8 metros. Então, vamos lá. Fazendo as continhas, 6 ao quadrado é 36, 2 ao quadrado é 4. E aqui eu tenho 2 vezes A vezes 8. Então, eu faço 2 vezes 8, que dá 16. E aí eu fico com A vezes 16, né? Esse 4 está somando, passo para o lado esquerdo subtraindo. Então, fica 36 menos 4, igual a A vezes 16. 36 menos 4, isso dá 32. E isso é igual a A vezes 16. Portanto, A é igual a minúsculo, né? O 16 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 32 dividido por 16, eu vou obter 2 metros por segundo ao quadrado. Este é o módulo, o valor da aceleração, no exemplo da questão 10.
Ok, pessoal? Qualquer dúvida, vocês me procurem nos grupos de WhatsApp, tá? E também no Teams. Questão de número 11. Um automóvel inicia uma trajetória com uma velocidade de 5 metros por segundo e realiza um movimento uniformemente variado com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Calcule o espaço percorrido pelo automóvel, sabendo que no fim da trajetória, sua velocidade era de 25 metros por segundo. Então, olha só, 5 metros por segundo é a velocidade inicial dele, é o V0. Eu tenho a aceleração, ela vale 2 metros por segundo ao quadrado, e tenho a velocidade final, 25. E eu quero calcular o espaço percorrido, isto é, o deslocamento, a distância percorrida. Então, novamente, eu uso a equação de Torricelli. V ao quadrado, então velocidade final ao quadrado, então fica 25 ao quadrado, igual velocidade inicial ao quadrado, então 5 ao quadrado, mais 2 vezes A, que é a aceleração, que é igual a 2, vezes ΔS. ΔS é o deslocamento, tá ok? Deslocamento escalar, né? Ou a variação de espaço, ΔS. Então, muito bem. 25 ao quadrado, pessoal, vamos lá, vou fazer aqui do lado. 25 ao quadrado dá 25 vezes 25, 625. Isso é igual a 5 ao quadrado dá 25, mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes ΔS. Tá bom? Isso significa que, né, isso implica que, então, eu passo esse 25 para o lado esquerdo, subtraindo. Então, 625 menos 25, isso vai dar 600, né? E isso é igual a 4 vezes ΔS. Isso significa, então, que o meu ΔS, né, ΔS, igual a 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 600 dividido por 4, pessoal. 600 dividido por 4, isso vai dar 150, não é isso? 150 metros. Já que eu estou calculando deslocamento, distância percorrida. Esta é a resposta da questão de número 11, 150 metros, tá ok? Muito bem, e vamos para a última questão, finalmente. Um carro freia uniformemente percorrendo 25 metros até parar completamente. Se o módulo de sua aceleração escalar durante a frenagem é igual a 4,5 metros por segundo ao quadrado, qual era a sua velocidade inicial antes do motorista pisar no freio, né, em metros por segundo? Então, 25 metros, pessoal, é a distância percorrida durante a frenagem. Ele para completamente, então a velocidade final dele é 0, é nula. A aceleração eu sei. Em módulo ela vale 4,5 metros por segundo ao quadrado e eu quero calcular a velocidade inicial V0. Muito bem, é uma questão típica de equação de Torricelli, né? Então nós temos V ao quadrado, V é a velocidade final ao quadrado, que é 0, não é isso? Então a velocidade final dele é 0, porque ele para, né, completamente. E isso é igual à velocidade inicial dele ao quadrado, que é quanto? Eu não sei, então eu vou manter, né, o V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, pessoal. Quem é a aceleração? Em módulo, como o exercício fala, ela vale 4,5, mas na fórmula você precisa considerar o sinal. O movimento não é um movimento acelerado, é um movimento desacelerado, que também nós chamamos de movimento retardado, né? Que é a frenagem. Então, isso significa que a aceleração, eu já disse para vocês isso lá no começo do vídeo, ela é negativa. Então, a aceleração é negativa nesse caso, menos 4,5 vezes o ΔS, que é o deslocamento, que é 25 metros, tá bom? Muito bem, 0 ao quadrado é 0, né?
V0 ao quadrado, então eu tenho V0 ao quadrado, seguindo a fórmula, né? Mas, olha só, aqui eu faço jogo de sinal, mais vezes menos é menos, 2 vezes 4,5 vai dar 9. 9 vezes 25, né? E eu já posso passar esse menos 9 vezes 25 para o lado esquerdo, positivo. 0 mais 9 vezes 25 é 9 vezes 25, pessoal. Então eu fico com o meu V0 ao quadrado. E isso é igual a 9 vezes 25. Quanto que é 9 vezes 25? 9 vezes 5, 45, né? Então fica assim, vai 4, 9 vezes 2, 18, 18 com 4, 225, né? Então, isso dá 225. E, portanto, a velocidade velocidade inicial. Velocidade inicial ao quadrado. Tá bom? Velocidade inicial ao quadrado, isso é igual a 225, então eu tiro aqui a raiz quadrada, melhor dizendo, né? Aqui eu já posso extrair a raiz quadrada. E aqui eu não consigo, deixa eu ver se eu consigo colocar a raiz quadrada aqui para vocês. Enfim, é só tirar a raiz quadrada de 225, tá bom? 225... ele tem raiz quadrada, né? Exata é 15, tá bom? Então vai dar 15, né? Vamos colocar direto aqui, 15 metros por segundo. Esta é a velocidade inicial, era a velocidade inicial desse carro, 15 metros por segundo. Tá ok, pessoal? Ele estava a 15 metros por segundo, aí ele freou, né, até parar, percorreu aí 25 metros, freando a 4,5 metros por segundo ao quadrado uniformemente, tá bom? Espero que você tenha entendido melhor esse assunto, que é um assunto que não é fácil, tá? Estude mais esse assunto, resolva mais exercícios e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá ok, pessoal? E eu vou deixar agora 2 vídeos para você entender melhor o movimento uniformemente variado, tá bom? Espero que vocês assistiram a aula do Telecurso 2000, que explica muito bem esse assunto. E agora vamos ver 2 experimentos brilhantes, né, maravilhosos, que você pode inclusive fazer na sua casa e compreender melhor o conceito de aceleração. Então, muito obrigado e até a próxima aula. Esse tipo de aceleração é que vamos medir agora, né? Quando a aceleração é constante, né? Sim. Então vamos lá, Cláudio. Tá. Então vamos explicar um pouquinho o dispositivo, né? Então nós utilizamos aqui uma calha de alumínio e ela não deve ser muito uma né? Muito flexível. Ela tem que ser bem reta. Por isso uma calha de alumínio, uma parede grossa, um tubo, uma calha em U, formato em U, e ela bem rígida. Isso é bastante importante, né? Bem lisa também, para que não haja muita imperfeição, né, no rolamento. Uma bola de bilhar, uma bolinha de bilhar, que ela é bem esférica, né? Uma bolinha de gude já não fica muito bom, porque ela não é tão esférica. E uma bolinha assim, pesada, de bilhar, ela é o ideal. Além do que ela sempre fica sobre a calha, né? Essa que é a vantagem. Exatamente, né? Isso é importante. E aqui um pedacinho de madeira só para dar a inclinação. Se você aumentar a inclinação, vai ficando mais difícil, né? Exatamente. Então a ideia é não levantar demais a calha, porque senão fica muito difícil de tomar os dedos. O Galileu chamava isso de diluir a gravidade, né? Para ficar... Exatamente. Okay. É mais ou menos o que ele fez, né? E o tempo a gente vai usar, não que o Galileu usou, né? O Galileu usava relógio de água, né? Relógio de areia. E a gente tem aqui um dispositivo, que é o celular, que tem o cronômetro muito melhor. 2 réguas, né? E o segredo desse experimento é você posicionar a régua bem na posição inicial, 0, e na hora da soltura, não levantar
a régua? Porque você pode introduzir um movimento para trás. Né? Então, qual que é o segredo? O segredo é você sempre disparar soltando a régua para frente. Okay. De modo que ela não provoque nenhum movimento para trás. Né? Isso é bastante importante. E uma outra régua, uma segunda régua, posicionado no lugar onde você quer parar a bolinha. Né? Então, eu solto ela aqui e quando ela encostar aqui, eu paro o meu cronômetro. Né? Então, quando a parte dianteira toca. Exatamente. Aqui, né? Porque, novamente, é um corpo rígido, né? Corpo rígido, então, você né? tem um controle muito bom, né? Da parte da frente. Quando começa e quando a parte da frente chega aqui. Toca, exatamente. Então, por isso que é importante uma régua, né? Não olhando, porque você pode ter um erro na hora do deslocamento. Então, eu solto, né? E quando ele encostar, eu paro o meu cronômetro. Então, essa experiência seria bastante interessante fazer em duplas, né? Então, uma pessoa, né, solta, né, e a outra pessoa aqui marca o tempo que foi o deslocamento. Então, ele faz de 0 até 20 centímetros, marca o tempo. Marca algumas vezes, 2, 3 vezes, né, para ter um valor melhor. Tá? Aí, depois, ele volta aqui na posição 0, e faz agora de 0 a 40. Duas posições diferentes. Né? É curioso, porque essa é uma experiência na qual você mede a aceleração não a partir da velocidade, mas você faz medidas de tempo, né? E posição. E é por isso que é importante chamar a atenção. É muito bom quando o movimento é uniformemente variado. Né? Quando a aceleração é constante, em resumo. Aí o que importa é isso. Aí você faz várias medidas de tempo. Né? Exatamente. Você pode fazer uma tabela, então, de posição em relação ao tempo. Então, para cada deslocamento, um certo intervalo de tempo. Então, você pode fazer um gráfico de posição em função do tempo. Ou tempo, na verdade, tempo em função da posição, né? Mas na tabela seria a mesma. E você pode fazer depois um gráfico, né, num papel quadriculado, ou se tiver um Excel, né, um computador, um Excel. De preferência, umas 5 medidas, né? Sim, 6. Pelo menos umas 5 medições, né? Eu acho que é importante. E aí você pode obter essa curva, né, que é uma parábola, aparentemente. Então, você tem lá os valores de posição, tempo, tempo, e eu posso, então, fazer o gráfico. Para verificar se, de fato, é uma parábola, se ele obedece às equações do movimento uniformemente variado, eu posso fazer um outro gráfico. Ao invés de fazer um gráfico de posição com o tempo, eu posso fazer um gráfico de posição com o tempo ao quadrado. Então, agora, fazendo um gráfico de posição com o tempo ao quadrado, a gente pode verificar que dá uma Aí reta. O gráfico é linear. Linear, né? ou seja, linear. a posição... Ele vai verificar isso experimentalmente, Sim, na verdade, exatamente, né? Se ele, tanto num caso quanto no outro. Nesse caso aqui, na verdade, nós estamos fazendo medidas de distância, né? Porque agora o conceito muito de coordenada aqui nem é preciso usar muito, né? Não. É de distância mesmo, né? Isso. É como a distância, né, varia com o tempo. Com o tempo. Né? A distância percorrida, primeiro de 0 a 20 centímetros, depois de 0 a 40 centímetros, de 0 a 60, 0 a 80 e 0 a 100. Né? E isso aqui é relativamente fácil de comprar, né, Cláudio? Muito fácil. Material. É simples, uma bolinha, pode ser uma bola qualquer, desde que ela fique bem na calha, né? Isso. Ok. Então é isso, é um tipo de experiência, né, que permite determinar a aceleração, só que nesse caso a aceleração é constante. Então, basta você medir tempos. O que você faz, na verdade, é o tempo decorrido desde quando ela começa aqui até quando chega a 40 centímetros. Exatamente. Né? E que a aceleração, no fundo, vai ser o coeficiente angular dessa reta. Tá. Ele pode determinar. Aqui que está o segredo. Né? Na verdade, para se determinar a aceleração, é melhor
esse gráfico. Sim, linear. É esse Exatamente. gráfico, tá certo? O outro é só para ilustrar né, o conceito de movimento uniformemente variado, por exemplo. Né? Mas o que é importante é um gráfico da distância quanto o tempo ao quadrado. Né? Aí sim, o coeficiente linear aqui é a aceleração dividido por 2, na verdade. Sim, né? a aceleração dividida por 2. Muito bem. Neste vídeo, utilizaremos uma calha de alumínio rígida, uma bola de bilhar, uma régua e um cronômetro. O objetivo é estudar o movimento da bola rolando pela calha, como fez Galileu nos seus primeiros estudos sobre movimento acelerado. Para estudar um movimento, é necessário obter as medições da posição em função do tempo do móvel, no caso, da bola, e em seguida, estudar como estas variáveis dependem uma da outra. A calha com a qual trabalharemos possui marcações de 20 em 20 centímetros, ou seja, 0, 20, 40, 60, 80 e 100 centímetros. Com uma régua, a bola será colocada na sua posição inicial 0, também chamada de x0, ou seja, a posição x no instante t igual a 0. Em seguida, soltamos a bola ao mesmo tempo em que acionamos o cronômetro, até ela chegar na posição de 20 centímetros, aonde paramos o cronômetro. Repetiremos este procedimento sucessivamente, até a posição de 100 centímetros. Com estes dados, pode-se fazer uma tabela da posição em função do tempo e, em seguida, construir um gráfico com estes valores. Iremos observar que este gráfico de x em função de t é uma curva, parecida com uma parábola. Para termos certeza de que se trata de uma parábola, basta construirmos uma outra tabela, agora da posição x em função do tempo elevado ao quadrado. Construindo um outro gráfico, agora com x em função de t ao quadrado, podemos notar de que se trata de uma reta. Desta forma, assim como Galileu, poderemos constatar que neste tipo de movimento, a posição varia com o quadrado do valor do tempo, diferentemente do movimento uniforme, em que a posição e o tempo variam de forma linear, ou seja, com velocidade constante. Aqui, a posição não varia linearmente com o tempo, e a sua velocidade muda a todo instante, caracterizando um movimento acelerado.